Doutor Herberto Edson Maia, bom dia. Sim, senhora. Quer Bom dizer que a dia. senhora vai trabalhar todo fim de semana porque quer ficar rica? Eu agora não paro nunca mais. Agora, depois que eu descobri isso, eu vou trabalhar full time, assim, não tem mais parada. Mas é interessante essa discussão porque isso me lembra o 80-20, aquele monge Sim, que dizem que 20% da população do mundo ela teria mais sucesso no sentido de adquirir posições de dominância, de poder ou de dinheiro. E basicamente, então, para nós começar a discutir isso, depende da ambição pessoal de cada um, né? O nível de ambição que te habita em relação ao mundo e a expertise que tu teria, que, hipoteticamente, nesse cálculo matemático, 20% da população seria ambiciosa e esperta o suficiente para definir o contexto social em que vive e abrir campo para ser o empreendedor, né? Que até agora, se eu usar até o próprio Uber, esses que trabalham de forma autônoma, é muito comum as bases dizerem, olha, tu só pode trabalhar 12 horas. Mas eu peguei um que diz, eu trabalho 24 horas por dia. Eu digo, pô, e o sono? Não, mas é que eu preciso ganhar, então eu estou sempre trabalhando. Então, dá para definir, né, Beatriz, que a ambição pessoal e a linha, vamos dizer, de expertise, ao olhar o ambiente social, como é que eu posso ter mais, eu chego a me sacrificar fisicamente e ter problemas sérios até, depois de alguma doença física, do excesso de ação em função da ambição. Agora a pessoa também acaba começando a criar uma fantasia de que ele é um super-homem, que ele está realmente trabalhando 12, 14, 20 horas por dia, quando na verdade ele fica ali sentadinho, dando umas cochiladas várias vezes durante o dia, vai em casa várias vezes durante o dia, mas só que vai saindo e depois fica reclamando que não adianta, que não dá certo, que não ganha. Eu acho que, não estou dizendo todos, né, doutor Maia, a gente nunca pode generalizar. Mas alguns, assim, a gente vê na fala uma coisa que não tem consistência. E, não sei, Sim, pelo mas menos a é o meu consistência, pensamento. vamos para bem pragmático. A consistência é o poder e o ganho que tu tem. Essa é a consistência. Sim, Ela é bem concreta, quer dizer, se eu trabalho, vamos dizer, eu sou Uber e trabalho 24 horas por dia, a consistência é quanto eu ganho. Eu não estou correto. dando bola para o desgaste físico. Não, Eu mas é estou que não é, querendo mais. mas não é humanamente impossível uma pessoa ficar 24 horas trabalhando? Mas é lógico, mas é que quando tu tem essa ambição desmedida e o objetivo também desmedido, e vamos dizer, a ilusão de poder, tu faz das tripas coração, como se diz. Isso se vê no reino animal também, alguns ficam nos lugares de mais recurso e defendem até com a própria vida. Porque depende daquela ligação que eu tenho com a ambição do que eu quero. Então, por isso que eu levantei a hipótese do 80-20, quer dizer, 20% da população no mundo teria mais ambição, mais determinação, mais expertise para lidar com o mundo como ele se apresenta para os 100%. Hein, doutor Maia, então eu acho que agora mudou isso aí também, porque dizem que, por exemplo, aqui no Brasil, 1% da população brasileira é que está mantendo a parte, assim, a maior quantidade de grana, mais riqueza, 1%. Sim, mas aí tu faz uma divisão. 20% significa quantos níveis de grandeza e de dinheiro e de poder teriam. Claro que a pirâmide vai crescendo e na ponta fica uma percentagem mínima, porque quanto mais poder, mais manipulação eu tenho do que está abaixo de mim, né? Uhum. Então, por exemplo, se eu disser olhar o Trump,
a manipulação dele é de ponta de pirâmide, quer dizer, o que está abaixo eu tento manipular, esperta e ambiciosamente. Essa é uma característica humana de todos nós. Todos nós temos uma certa ambição, um certo nível de busca e de expertise de abrir campo para ter um bom emprego, ganhar o suficiente ou até mais do que precisa. Então, é uma densidade pessoal de cada um, quer dizer, por isso que a gente diz, ninguém é igual. Claro. Mas Cada um é diferente. Acabei me lembrando de uma história extremamente prosaica, assim, que me contaram uma vez. Assim, ó, o cara era trabalhador, mas ele era um empresário, médio empresário, tá? E trabalhava assim, ia para a empresa dele às 6 horas da manhã, saía de lá meio-dia, voltava às 2, saía de lá às 10 da noite, se preciso, meia-noite. O cara realmente era um focado. Ele queria ficar, era um cara trabalhador, vamos dizer assim. E acabou que, claro, ele sempre não deixou de ser um empresário médio, nunca foi um grande empresário, mas enfim. Mas a história prosaica que a mãe dele me contou é que um dia ele levou uma das filhas para a empresa dele para passar a manhã. Não tinha onde deixar e teve que levar a filha. 1, 2, 3 vezes, enfim. Numa dessas vezes, a menina já estava na hora de ir embora e alguém chegou para a menina e perguntou, tá, e agora não sei o quê, bateu um papo. E a menina olhou para o pai assim e disse, pai, o que foi que nós fizemos hoje? O pai dela disse, não, o pai trabalhou. Ela chegou e disse, não trabalhou não, tu ficou sentado aí, tu não fez nada. Tu não fez nada, papai, a manhã toda, eu não vi tu fazendo nada. E aquilo ali virou uma piada na família, né? Porque, na verdade, ele estava fazendo o normal dele, que era despachando coisas, resolvendo problemas pelo telefone e tal, o normal. Mas para a criança, ao vê-lo sentado ali, tomando cafezinho, conversando e tal, a criança ficou com a ideia de que, mas papai, tu não faz nada? Sim, mas tu vê, essa é a dimensão que a criança tem com uma incapacidade de fazer uma avaliação de propósito inicial e de o que ele fez para poder agora não fazer nada. E eu me lembrei da última vez que nós falamos, foi sábado, que alguém falou que tinha 4 sócios, que foi um horror a vida dele inteira, que ele agora estava doente, não foi isso? Isso. E que ele agora estava doente pela luta que ele teve com os 3 outros sócios até conseguir ficar sozinho. E a luta foi tão grande que ele estava muito mal e estava doente até fisicamente. Uhum. Então, tu vê que esse trabalho que eu chego a não fazer nada é porque eu fiz muito durante muito tempo e o não fazer nada é um foco do momento. Então, quando a criança vê ele ali sem fazer nada, mas em que altura está o pai e que nível está a empresa dele, filha? Ah, não, eu só vi que ele não fez nada hoje. Sim, mas como é que teu pai chegou aonde está e não precisa fazer nada? Quer dizer, é uma dimensão de percepção mais aguçada do contexto, né? E a perspectiva, e mais do que nada, uma coisa terrível que esses dias eu acabei recordando. Não era a primeira vez que aconteceu, não foi a primeira vez e provavelmente não será a última enquanto eu viver. Pelo seguinte, eu tinha um compromisso no centro da cidade, tá? E a minha distância da cidade era o quê? Uns 16 quilômetros. E então eu calculei para chegar numa hora mais apropriada, tipo assim, 5 minutos antes, para não ficar dando bandeira, não ficar à toa em lugar nenhum. Só que eu não contei que podia acontecer, por exemplo, desistências do homem do Uber, podia acontecer furar um pneu, quer dizer, não botei nada, eu só fiz aquele cálculo que nem essa criança, tu não tá fazendo nada, bem simplório. Aí tá, eu calculei, então, tive 2 desistências de Uber, então aqueles meus quase 10 minutos ali ficou perdido, e tudo era calculado, né? Então, resumindo, o resumo da ópera, daquele ponto onde eu embarquei no Uber até eu chegar no ponto final, todos
os semáforos, todas as sinaleiras fecharam. E eu comentei, inclusive, com o motorista, de cada vez que a gente tem pressa, todas as sinaleiras fecham, né? E ele deu uma risada, eu dei uma risada junto, e ele disse, pois é, isso a senhora sabe que é a nossa percepção por causa da nossa angústia, né? Da nossa pressa. Eu digo, claro que sim. Mas é inacreditável essa coisa de o tempo, o espaço, como tudo é relativo, né? É como se a gente vivesse assim num mundo que é meu e o outro mundo que é teu. E aí a gente tem uma percepção diferenciada da mesma coisa. Então, tu vê que esse teu exemplo, de novo, reforça aquilo que a gente está levantando. Se eu tenho uma ambição que ela é assim categórica e o meu projeto é aquele de seguir lá, eu enfrento as sinaleiras fechadas sem perder nenhum nível de entusiasmo naquela direção, porque eu sou capaz de lidar com a decepção de uma forma assim que o meu objetivo é chave, então eu enfrento todas as dificuldades decepcionantes até chegar lá. Não é todo mundo que tem uma determinação ambiciosa e de projeto tão categórico, que é por isso que eu volto para os níveis de 20 e 80. Uhum. A maioria das pessoas não tem uma ambição tão determinada como aquele que a gente vai ver que chegou num ponto de poder maior. Mas não quer dizer que a ambição é ali daquela pessoa, não, ele chegou, então vamos elogiar ele. Como essa mulher falou, o rico e o pobre, o rico e o pobre. Quer dizer, é uma característica pessoal das pessoas de surgir em mim, em ti ou em alguém, essa capacidade de determinação de que qualquer problema em vez de ser uma barreira que tranca e para e eu me decepciono e vou embora e largo, é um estímulo para avançar mais, que é uma característica altamente pessoal de algumas pessoas. E esses é que chegam nessa zona que nós chamamos de pirâmide de dominação, que é uma característica humana e animal. Isso aí é um instinto de sobrevivência. Sim. Que no animal, porque ele não tem ambição, ele mantém a coisa baseada na sobrevivência, quer dizer, então na alimentação. Eu não sou proprietário de terras, eu não sou dono disso, eu não exploro ninguém, eu luto pela minha vida. E se tu for meu inimigo, eu luto para manter a minha vida. E se tu for uma comida, eu luto para te matar, para me alimentar. Esse é o nosso instinto básico que persiste em nós dessa forma que deu um salto. A ambição de ter e poder. E não adianta, né? A pessoa pode ter, assim, digamos, todos os conhecimentos de todos os grandes mestres da filosofia, da antropologia, a pessoa pode ser extremamente preparada, assim, intelectualmente e tal, mas na hora dessa coisa da cobiça, do desejo, da ambição, ela pode agir exatamente igual um macaco, igual a qualquer outro animal, porque ela vai fazer qualquer coisa para ter, né? Exatamente, quer dizer, a ética e a moral é um aprendizado civilizatório para poder a gente ter uma capacidade de viver em grupo. Porque os animais dificilmente se convivem em grupo, sempre são meio inimigos, porque o lugar que eles ocupam está ameaçado, então o outro que vem para ali é inimigo. No caso humano, ao mesmo tempo que a ambição é a mesma, há uma evolução ético-moral, que não existe na maioria dos animais. Essa evolução ético-moral chama-se civilização, que dá condições de grupos diferentes conviverem. Mas não nega-se que os grupos mais poderosos invadem os territórios dos menos poderosos. Daí nós temos um exemplo nítido que foi a escravidão, que durou 400 anos pelo menos. Sim. Que eu sou poderoso, eu entro numa tribo africana e pego os mais fortes, boto num navio e vou vender aonde eu quiser. Por quê? Porque eu sou poderoso, e se eu sou poderoso, ética e moralmente, isso aí, como essas pessoas são inferiores na minha visão ético-moral, eu não tenho nenhum tipo de culpa.
eu tenho só ganho. Agora, se eu lido com a ética e com a moral, aí então isso é tenebroso, isso é horrível. Coisas que estão acontecendo em Gaza, por exemplo, tem um nível assim absurdo, mas é característica de o bem e o mal nos habitarem o tempo todo, baseado no poder. Isso me lembra um pouco algumas características que eu vi em alguns episódios que me mandaram ontem, aleatórios, mas que tem a tal da Odete Reutemann. Eu não sei se o senhor está vendo a novela. Eu gostei eu não me lembrava da velha Odete, mas essa aí está interessante porque mostra essas características pessoais de ambição, de dominação e de interesses, né, que nós estamos falando. E assim, ó, me manda, porque eu aqui tive um piti, tá, e disse, não vou assistir mais, tal. Mas aqui é uma coisa muito, é nosso aqui, um grupo pequeno, né? Então a gente tem aqui as nossas idiosincrasias, vamos dizer assim. Então aqui eu falei, não vou assistir mais. Por quê? Porque teve um capítulo em que apareceu uma cena em que um rapaz que estava com a namorada no quarto, na cama dele, e o porteiro chamou ele para ele buscar um sanduíche que alguém estava entregando. E ele desceu, foi até a portaria, pegou o sanduíche, voltou para casa e botou o sanduíche em cima da mesa. A namorada perguntou o que era, ele disse, amanhã eu vejo. E aí eu me senti ofendida. Eu digo, ninguém faria isso. Mas ninguém faria isso. Nenhuma pessoa acordaria, uma pessoa adulta, normal, acordaria, primeiro o porteiro não iria ligar, às meia-noite, 1h da manhã, não iria ligar. Talvez ligasse, tá? Aí eu dizia, não, mas eu não encomendei nada, dispensa. Eu não encomendei nada, aqui ninguém encomendou, dispensa, eu não vou descer. Esse seria o normal. Veja só o nível que eu estava. Eu digo, não vou mais assistir, eu não sou idiota, não quero mais isso, é muita idiotice, não quero mais. Bom, aí por causa disso, teve um amigo aqui que pegou algumas páginas, algumas coisas da Odete Reutemann e foi gravando e me mandou uma seleção aqui da Odete Reutemann e o filho dela, xingando o filho dela, mas a mulher é um monstro, né? E até que aí teve, não sei que dia foi, anteontem ou ontem, ela desmaiou. Porque o filho dela deu um esculacho nela, assim, exemplar. Foi, isso eu vi. Tá, deu um esculacho exemplar. Aí a gente está falando dessa coisa da ambição, a pessoa que sabe o que ela quer, a pessoa que tem determinação, né? Que no caso seria a Odete Reutemann. Ela parece tudo isso, é como se ela tivesse optado por ser uma máquina. E ela então tem aquilo certo, quem é que pode ser namorada do filho, quem é que pode ser namorada da filha, quem é que vai cuidar da empresa e tal. Mas ali parece que ela se despiu de ser humana, né? Ela só quer ser obedecida e aplaudida. Obedecida e aplaudida, pelo menos na minha concepção ali. E eu até duvidei um pouco daquele desmaio, achei que foi uma coisa meio ensaiada, assim, para sair de cena e ainda fazer a coitadinha, né? Mas aí depois eu não conheço o resto, eu só estou colocando, até lhe perguntei se o senhor está ouvindo, porque ela tem esse perfil, né? Você está assistindo. Mas aí que está, o perfil dela é o da ambição máxima, colocada assim como uma vitória constante sobre os outros e uma dominação máxima. Esse poder é narcísico no sentido assim que eu degusto isso numa linha maligna, numa linha de mal. Mas aí a gente chama isso de narcisismo negativo, como tem o narcisismo positivo. Eu posso me dar tão bem, e tão bem, assim, de prazer com o mal, com a tortura, com o sofrimento do outro, como posso me dar muito bem sendo um cara magnânimo que dou isso, dou tudo, dou... Até eu me lembrei o dono aquele que dá toda a fortuna dele para ações de caridade, como é o nome do... Microsoft. Ele disse que deu 98% da fortuna e quando ele morrer, inclusive, vai manter isso. Quer dizer, há uma magnanimidade muito grande no lado positivo, assim como tem uma magnanimidade muito grande no lado negativo. Aí a gente entende um torturador,
alguém assim que com o mal se sente tão bem como eu com o bem. Uhum. Essa dificuldade é muito grande de entender, porque parece que isso não faz parte da natureza humana, é uma coisa assim estranha, não existe, não pode ser verdade. Não, é exatamente isso que acontece na ambição maior dentro de uma pessoa comum, humana, mas toda ela voltada para o mal. Mal no sentido assim de tirar o proveito maior de todos, mas não quer dizer que deixe de ser humano e não tenha colapsos. Então, aquela agressividade do filho tão grande na direção dela, colapsou ela dentro de uma linha assim que o limite dela foi ultrapassado pela invasão violenta dele. Aí ela continua humana, ela não é incapaz de resistir um choque desses. E aí desmaiou. Mas logo voltou ela de novo, quer dizer, o papel principal não desapareceu. Então, Volta poderosa. e esse toque de fragilidade pode dar mais poder ainda para ela. Mas é lógico, porque eu aí me resguardo de ataques. Por que um poderoso maior anda assim com 3, 4, 10 seguranças à volta? Porque ele sabe que quanto mais poder ele tem, mais ele manipula o outro, mais ódio e vingança vamos dizer assim, se armam contra ele. Então eu tenho que estar assim, absolutamente, tem pessoas aí que não chegam a não dormir no mesmo lugar diariamente. Por quê? Porque sabem isso dentro das quadrilhas, então, e da parte negativa do crime. Então, isso aí porque a lei é a morte, né? Então, o mal está presente o tempo todo. Eu estou ganhando, eu estou manipulando. Eu sou dono de uma comunidade no Rio de Janeiro. Eu luto contra a milícia e eu sou do tráfico. Mas eu não durmo no mesmo lugar todos os dias. Porque eu sei que tem uma ameaça constante na minha direção. Essa é a realidade do mal, do lado do mal. No lado do bem, a coisa é bem mais frouxa, né? Uhum. Temos uma amiga que diz assim, ó, bom dia, sabe-se que no Japão os jovens são induzidos a trabalhar por mais de 12 horas. Um jovem gerente de bar chegou a trabalhar por vários meses mais de 12 horas. Um dia, cansado desse estresse, deixou um bilhete dizendo que a única forma que ele encontrou para descansar foi a morte. As famílias dos jovens estão processando as empresas pelos suicídios dos jovens. Se convence o indivíduo de que uma longa jornada o faz mais digno, na velhice são abandonados na rua. No Japão tem uma sociedade muito exigente. Aliás, no Japão é um dos lugares onde mais tem aquelas pessoas que são os que vivem sozinhos, devido a esse tipo de cultura em que tu tem que trabalhar muito e tem que mostrar culturalmente que tu é um cara que entende a cultura japonesa. Então é muito comum aquelas jovens que, por vergonha, exatamente porque não têm essa característica tão desenvolvida, moram sozinhos. Eu me lembro de um caso em que ele só saía às 4 da manhã para comprar comida e viveu isolado, desapareceu da sociedade num quarto. E usava os recursos que ele ainda tinha para ficar absolutamente sozinho. Não é um caso isolado, vários casos desses. Porque aí é uma exigência social de adaptação a um nível social mais exigente. Eu diria, por exemplo, que dá para nós fazer exemplos sociais. Por exemplo, no Afeganistão, a mulher não tem direito nenhum. Ela tem que usar burca, ficar em casa, cuidar dos filhos, da comida, e os direitos são zero. Então, dependendo do nicho cultural, há exigências que as pessoas ou se adaptam ou ficam, vamos dizer, na sombra, né? Sim, e aí a gente vai entrar naquele recorte das ideologias ou religiões, porque nós temos aquele povo Yiddish, como é o nome? Yiddish? Yiddish, que é um negócio assim, mais ou menos, não vou dizer, porque nenhum é igual ao outro, mas na verdade tem algumas coisas que são hilárias até de ver, né?
a pessoa não pode fazer isso, a pessoa não pode fazer aquilo, a mulher não pode isso, a mulher não pode aquilo. É um negócio meio medieval, meio lá do tempo do Neandertal, não sei de onde é que é, mas aí dentro desses nichos, assim, ou de religião ou de ideologia, aonde tem Isso, assim coisas bem antigas, né? Bem. isso. É os nichos culturais, e tu vê, então, é isso que eu falei há pouco, as culturas, vamos dizer, mais poderosas tendem a dominar as menos capazes, né? Quando os espanhóis chegaram, e os portugueses chegaram, os espanhóis principalmente nas Américas, dizimaram os astecas, os incas, né? Porque tinham poder. E eram civilizações bem avançadas, mas é que aí é o choque de civilizações. E tem uma ética e moral que hoje nós temos um nível maior porque há uma união dos países, né, uma macro-união e a comunicação maior. Então, a ética e a moral para manipulação de certas culturas que são, vamos dizer, mais contrárias à situação mais global de aceitação ética e moral, eu tenho que lutar, né? Então, o ISIS, por exemplo, as linhas mais fanáticas, a tendência é a estrutura social maior isolar ou tentar destruir esse tipo de ação mais violenta, né? Agora, tu vê, eu me lembrei assim que houve um atentado que eu não sei se não apareceu muito, né? Mas eu fiquei sabendo que um casal de jovens judeus, ao sair da embaixada judia de Israel em Washington, um cara assassinou o casal, bem jovem, e gritando "Viva a Palestina", quer dizer, devido a essas situações se criam atitudes dramáticas, terroristas, vamos dizer assim, porque as culturas entram em choque, né? É aquela questão assim do botar símbolo, né? Porque a humanidade é movida a símbolos, basicamente. E tipo assim, ó, hoje Israel, Palestina, genocídio. A gente já absorve isso, eu estou falando como pessoas ignorantes em toda a história cultural e religiosa e que existe naquela área do mundo, né? Então a gente olha aquilo ali e a pessoa que aceitar o que o presidente de Israel está fazendo contra o povo da Palestina, essa pessoa não tem alma, não tem coração. Independente de ser judeu, castelhano, jamaicano, sabe? Aquilo ali que está acontecendo é criminoso e ponto. Não tem justificativa. Eu até vi um camarada dizendo que todos eles são animais e que como animais eles têm que ser extirpados. Quer dizer, é o auge da loucura dentro de uma realidade deles que eu desconheço. Então a minha visão humana, olhando para aquilo, eu sou contra. Mas também sou contra, absolutamente contra, inaceitável, imperdoável, alguém chegar e matar 2 pessoas, ou 1 pessoa, 3 pessoas, numa embaixada porque lá o povo dele, o diretor, o presidente dele está fazendo isso. Entende? Nada justifica nada. Quer dizer, não tem justificativa. Só que para a cabeça dessas pessoas tem. É justo? Sim. Porque quando a luta vai para esse nível, é vida ou morte. Uhum. Então, nessa zona onde a gente fica surpreso, porque a gente está distante, quando o inimigo chega a este ponto, só há uma solução: eu te exterminar. E isso é que chama a atenção de uma forma assim estranhíssima, porque a gente está distante, vivendo uma outra realidade, e não entende aquela massificação do terror e do ódio que é mortal. Então, por exemplo, a gente pode atender, né? Não, o Hamas fez aquilo que fez. Aí eu preciso tirá-lo de Gaza, então eu tenho que destruir Gaza para conseguir tirar o Hamas. Isso é um absurdo. A lógica que habita eles é essa. Uhum. E a lógica que habita os habitantes de Gaza mas por que vocês estão fazendo isso comigo? Claro, eu também. Eu penso a mesma coisa que pensa o habitante de Gaza. Não tem saída, mas a crítica é cada vez maior. Sim. Das culturas que são contra isso, né? Uhum. Que são contra as duas coisas, porque isso é a destruição da evolução humana, aceitar uma coisa ou outra. Exatamente, nenhuma das duas pode ser. Nós vamos nos exterminar, né? Isso aí, daqui a pouco, só porque tu mirou atravessado, eu te mato. Entende? Porque
Por que tu não me ama? Então vai morrer. É um negócio muito sério. Agora, isso, de uma certa maneira, parece que é uma dimensão comunitária de uma situação que fica cada vez mais pessoal. Por exemplo, essas pessoas que ficam, como o senhor falou, dentro de casa, não querem sair mais. Pessoas que estão, assim, aceitando um isolamento porque está ficando cada vez mais confortável, você fala com o mundo todo, você tem amigos, você faz negócios, você manda vir comida, você paga suas contas, paga teu aluguel, paga tua água, tu não precisa mais te mexer, porque está tudo dentro de casa, na ponta da tua mão, que é a internet. E a gente vai ficando cada vez mais separado e com dificuldade de conviver com o outro, até no nível pessoal, assim. Tu vai passar um final de semana num grupo, como aconteceu aí, a gente ficou sabendo, foram passar num grupo no final de semana e voltou praticamente toda a galera de mal, porque eles tiveram que conviver assim, o olho no olho, sabe? Cheiro no cheiro, como disse um amigo. É cheiro no cheiro, e o cheiro no cheiro não está dando mais. Nós estamos completamente avessos a conviver com a outra humanidade. Isso não é uma coisa assustadora? Não, mas aí tu tem que entender, assim, que nós temos que lidar sempre com uma ética e uma moral positiva e uma ética e uma moral negativa. Se tu consegue entender que, devido à ambição, à segregação, o preconceito, a crítica, nós estamos lidando com duas éticas que estão em choque o tempo todo. E elas estão ligadas também ao poder. A ética positiva, ela é mais permissiva, ela entende melhor o outro, ela abre campo para que as divergências e os preconceitos diminuem. A ética negativa, ela é lei fechada. A ética mais negativa que tem é sempre, por isso que eu usei o exemplo da milícia e do tráfico. Essa é uma ética negativa. Eu quero o poder a qualquer custo, independente de quem seja aquele que tem que cair. A ética positiva, ela ajuda os povos da África, faz isso, vamos fazer um grupo, a gente se contribui para que as coisas funcionem, mas elas estão sempre ligadas no meio a uma zona de conflito. Tanto dentro de mim, dentro de ti, dentro de todos. Se eu me dou conta disso, eu consigo entender que a complexidade aí cresce muito. Aí eu começo a entender que se tem duas éticas, uma é radical no sentido negativo e a outra não radical, mas sempre no positivo, de convívio, de harmonização, de igualdade para todos são iguais e tudo mais, mas as duas estão o tempo todo vicejando. E não se pensa que isso vai... não, a positiva vai vencer. Olha, isso é um ideal meio... romântico. Meio romântico. Não é? Não é uma coisa meio que... Mas a gente tem o ideal romântico de que o bem sempre vence no final. E que Deus sempre vai chegar para nos salvar. O bem sempre vence no final. O bem sempre vence no final e Deus vai chegar para nos salvar. Exatamente. Ou o santo, esse é o grande ideal. Esse é o sonho romântico da humanidade perfeita, né? Onde a gente... E o que a gente vê, né, Beatriz, o tempo todo? O meu ideal, o meu romantismo, sempre em contato com a minha decepção, o meu não romantismo e a coisa agressiva. Sim, por exemplo, essa semana nós tivemos um caso aqui na região metropolitana de uma mulher que foi assassinada por um namorado que ela tinha conhecido na internet. Ele era aqui da região metropolitana mesmo, mas eles se conheceram na internet. E ele foi visitá-la na sua casa e acabou ficando por lá. Começaram a ter um relacionamento, estava coisa de 4 meses ou 6 meses. E ela percebeu algumas coisas nele, a gente não sabe, não sei. E ela disse que estava terminado, não queria mais. Ele acabou matando ela, né? Aí uma pessoa me disse, mas por que ela tinha que ter buscado um romance assim? Porque aí a gente ficou conversando um pouco, eu digo, não, mas provavelmente porque ela se apaixonou, não sei o quê. Aí veio essa história do romantismo,
que é a história do romantismo de novo, né? Onde Sim. então eu tenho que ter um parceiro, esse parceiro tem que me amar muito, a gente tem que ter uma vida de flores e cores e amores, é um negócio muito bonito, né? Tudo isso dentro da nossa cabeça. Então, eu vejo que esse é um exemplo já bem claro Radical. do romantismo, da ética moral romântica positiva. E o que acontece quando a posse, a ambição, a dominação e a problemática mais psicológica do outro me entende como minha propriedade? Eu estou te amando agora de um jeito que tu é minha. Essa ética moral dele é negativa no sentido da posse absoluta. Então, se tu não é minha, tu tem que desaparecer porque tu é minha e eu faço o que eu quiser, e se tu ficar Isso. vivo e me deixar, eu passo mal. Então, para passar bem, eu não entendo a realidade. Eu te mato, mesmo que eu vá preso. É uma ética pessoal tão, vamos dizer assim, negativa, que a pessoa não tem mais noção do contexto. Ela fica obcecada. É uma obsessão e uma vingança. E a gente sabe que quando a obsessão da vingança é assim, a gente sempre abre dois túmulos. Um para quem eu vou me vingar e outro para mim. Sim, porque Mora os dois. não importa, né? Na Não verdade, a importa. gente vê que é isso assim, ou é o que eu quero, do jeito que eu quero, na hora que eu quero, ou então não importa mais nada. Não, é obsessão enlouquecida e dona de uma verdade minha que tu é meu inimigo de morte. Ou tu é submisso a mim, ou tu tem que desaparecer. Está aumentando basicamente especialistas que estão alertando os pais e os cuidadores, os responsáveis, de que é preciso começar a pensar e a fazer limites na exposição das crianças e dos adolescentes e dos jovens, enfim, à tela da internet, à tela do celular. Está aumentando bastante, já estão dizendo que tem que ter horário, já estão dizendo que tem que tirar mesmo, que é para tirar, que está fazendo mal. Os médicos especialistas, os neurocientistas estão dizendo que isso está causando um problema já reconhecido no cérebro das crianças e tal. Só que nós ainda estamos na época do tsunami, né? Na época da avalanche. Porque geralmente tudo funciona assim, daí vem numa avalanche, daí depois que já quebrou tudo, já estragou tudo, aí começam a botar limites, a organizar, a saber como usar aquilo ali. Nós ainda estamos na época da avalanche. E eu vi esses dias, mais de um, me mostraram, dois com certeza eu ainda tenho aqui. Pais que já estão entrando naquele ritmo de perder a cabeça. Então eu vi, acho que foi a Sheila que me mandou, um pai que o filho estava jogando videogame na sala, na TV. E o pai chegou e chamou ele para comer o churrasco, porque eu acho que era domingo, tinha gente da família, não sei o quê. E o guri disse, olha, eu vou depois, eu estou jogando. Ele disse, não, vai agora, que já todo mundo já comeu, teu prato está lá te esperando. Não vou jogando. Bom, resumo da ópera. O pai quebrou a TV e quebrou o aparelho do videogame. Jogou o aparelho do videogame, ele pegou e levou lá na churrasqueira e jogou na brasa. E o guri, doutor Maia, ele gritava como se ele fosse um urso, como se ele fosse um macaco, como se ele fosse uma fera, completamente enlouquecida, gritando, se jogando no chão, de uma maneira assim que quem visse de longe ia achar que ele estava sendo espancado até a morte. E o pai simplesmente estava botando o que ele não soube botar na hora certa, o limite. E aí depois o outro caso também foi a mesma coisa, mas só que daí era com um pequeno aparelho de celular. Também o guri não queria fazer, não ia fazer, gritava todos os palavrões possíveis. Aí a pessoa adulta pegou e quebrou o celular. Entende? Quer dizer, é como se... É bizarro, para não dizer outra coisa, né? Só que quem tem um adolescente, quem tem uma criança, quem tem um adulto jovem dentro de casa nessa situação, tá no hospício.com. É que tu vê, né? Tu tá colocando assim que o que a gente vê na guerra social, existem as guerras domésticas dentro de casa. Uhum.
Por exemplo, houve uma novela que apareceu exatamente isso, a ponto da briga chegar ao ponto do guri incendiar a casa. Porque é uma guerra interna onde os entendimentos começam a ficar negativos e aumenta a negatividade ligada ao poder. O pai começa a perder o poder, o guri são esses casos assim de confrontos, transtorno opositor, né? Porque a criança se empodera por algumas coisas, como, por exemplo, hoje, basicamente celular, computador e jeito de viver, e querer durante a noite, madrugada adentro, manter aquela coisa obcecada, os níveis de poder começam a se inverter. A família, o pai e a mãe vão perdendo força, daqui a pouco se dão conta, querem ganhar sua força, o outro já se empoderou, e nós vamos para uma guerra restrita dentro de casa, como se fosse uma guerra externa, em que daqui a pouco o pai é inimigo do filho, o filho é inimigo do pai, e pode haver até agressão física e até morte. Se agora, com que idade começar esse? Porque tem crianças que agora botaram. Agora é uma novidade que eu ouvi, que eu estou falando assim por ignorância, tá? Ignorância reconhecida. É que volta e meia tem uma doença que vira moda, né? Então, a gente tinha lá em 1980, por aí, tinha uma que eu não vou lembrar o nome, cada vez que eu quero falar eu esqueço, mas toda criança tinha aquele problema. Agora é esse tal de não sei o que opositor. Aí a criança é super mal educada, super mal treinada, super mal não sei o que acabada, mas ela tem uma síndrome de não sei o que opositor. Agora virou moda, né? Então, o meu filho tem não sei o que opositor. Por que nós não tivemos isso? Que droga de modinha, toda hora tem uma modinha excepcional. Mas é que houve um empoderamento das crianças, né? Nós éramos mais livres antes, assim, não havia essa proteção excessiva. Tu vê aquilo que a gente já falou, uma professora, uma mãe vai falar com a professora porque desconfia que o filho está fumando maconha, mas ela queria saber da professora se ela podia pegar a mochila do filho, abrir e ver isso. Será que ela não estaria entrando demais na intimidade da criança, do filho? Aí o repórter que fala isso diz assim, se fosse no meu tempo, a minha mãe chegava em casa, pegava a minha mochila, desmanchava ela no chão, largava tudo para achar a maconha. E se eu fizesse qualquer coisa, eu já sabia que ia apanhar. Então, a diferença hoje da criação é um empoderamento cada vez maior e ainda por cima essa proteção baseada num acesso à internet, no nível de empoderamento que a internet traz para uma criança, ainda sem linhas ético-morais bem definidas, não tem como evitar um confronto. E mais, um psicólogo americano aí que tem um livro famoso, está dizendo que deveria se evitar porque alterações até cerebrais por essa obsessividade. Então, realmente, é aí que entra, né, aquilo que a gente falou. Os avanços tecnológicos são tão rápidos que a adaptação a eles são extremamente difíceis de entender ética e moralmente como lidar. Então, nós estamos num grande problema. Como impedir que uma criança que essa está impedida de usar o celular vai para a escola e no recreio, na saída, vê uma outra da mesma idade com o celular aberto? Olha, o avanço tecnológico nos criou um problema que vai levar tempo para se estruturar uma medida que seja, vamos dizer, saneadora dos problemas que hoje estão acontecendo. Pois uma complexidade social baseada no crescimento tecnológico. E essa é a proposta do homem do futuro, mais próximo que tem aí, é o homem pura tecnologia, né? Sim, mas tem japoneses que estão vivendo com androides, né, com robôs, vão viajar com eles. Bom, já me ofereceram um marido reborn. Isso, um reborn querida, uma criança ou um marido. Tu vê que tu teria um reborn na tua casa que diria tudo que tu quer ouvir. Claro.
Óbvio. E maravilhosamente ainda te satisfaz até fisicamente. Olha só. Totalmente, mas não, a questão é engraçadinha, doutor Maia. Eu tenho usado muito a expressão hospício.com, sabe? Hospício.com, porque é como se a gente tivesse caminhando numa linha muito tênue, entende? De que daqui a pouco tu vai cair numa dessas doideiras, porque isso é uma doideira, né? Uma pessoa que pega um boneco reborn, eu que estou exagerando aqui falando de marido reborn, porque já tem umas brincadeiras na rede sobre isso. Mas assim, porque ser mãe é uma coisa tão doce, tão transcendente, tão importante para a gente, mulher, que eu fico como mulher, como mãe, como avó, como pessoa, eu fico pensando o que se passa na cabeça de uma mulher que está ali absorta, emocionada, cuidando daquela bonequinha. Cuidando daquele bonequinho a ponto de achar, ele tá doente, eu vou levar lá no posto. Aí o casal separa, não, eu quero visitar a minha filha reborn. O que aconteceu? Assim, eu queria só me situar, entende? Para não me sentir meio solta, tipo uma pandorga sem rabo, assim, não tô entendendo o que eu tô fazendo aqui. Pois é, porque se a gente, vamos dizer, culturalmente, se a gente vendo a civilização, as culturas viviam isoladas no tempo, no passado, levavam assim, por exemplo, a cultura asteca, maia, durou 800 anos e sempre foi parecida e os costumes idênticos. Na nossa cultura global, agora, com os progressos científicos, os modismos e os choques culturais estão acontecendo o tempo todo pela comunicação rápida e instantânea do mundo inteiro. Então, nós estamos numa linha de choque em relação à nossa cultura e à nossa visão de mundo. E cada um de nós está sofrendo isso pessoalmente, né? De Porque uma tem que se forma ou de outra. adaptar e fica espantado, né, de ver agora um bebê reborn sendo levado no pediatra. Porque no meu delírio, eu estou tendo assim uma realização da minha maternidade de uma forma tão maravilhosa, que era uma coisa assim que eu queria muito e não consegui por várias razões pessoais ou ambientais, e daqui a pouco eu ganho um ser assim que eu posso expressar todo o meu amor, meu carinho e minha ambição, eu posso entrar numa zona assim de fechamento pessoal e não entender mais o ridículo que essa criança não está viva, né? Uhum. Mas Então, aí, talvez o que seja mais assustador imaginar, não estou dizendo que é, imaginar ou pensar é que está ficando cada vez mais, tipo assim, insuportável conviver com um ser humano real. é que aí entra esse outro lado, quer dizer, o ser humano real é cada ser humano, se nós então minimizar para a cultura, cada ser humano que eu encontro tem uma cultura diferente da minha, na formação e tudo mais. A linha romântica desse encontro, ela é sexual por atração e por afinidades naquele momento, por isso a gente chama linha romântica. Então eu me aproximo desse ser humano e maravilhosamente vivo uma intensidade que já tem assim um tempo, né? A gente sabe que dura no máximo 3, 4 anos, a linha super romântica de ideais maravilhosos. Ou eu depois me dou conta que o outro é o outro, aceito as parcerias e as diferenças e convivo cada vez melhor, ou pelo menos bem, durante o tempo que resta de nós estarmos juntos vivos. Ou então, eu não consigo deixar de manter o nível romântico maravilhoso e o outro estranho para mim, porque não consegue ter as mesmas visões que eu tenho, que são aí meio obsessivas e aí problemáticas minhas. Então aí começam as dissensões, as brigas e aquilo que se viu antes, até uma briga assim terrível dentro da família, que acontece o tempo todo. As mini-guerras que a gente vê na cultura geral fora, acontecem dentro das famílias, dentro de casa.
Então, o que nós temos é que entender que isso é uma realidade em que, se eu consigo entender, eu me dou conta desse nível maior de percepção. Senão eu me fecho e tu é minha inimiga, Beatriz. Eu quero te ver pelas costas, eu quero tomara que tu morra na esquina. É assim. Não, e é interessante que a pessoa, de repente, está vivendo uma situação assim e nem se dá conta, né? Não, porque a obsessão passa a ser o meu sentido de vida. Uhum. É uma microcultura terrivelmente dominante e, vamos dizer assim, tu vê, se eu usasse essa minicultura para destruir o outro, para construir uma vida, eu provavelmente ia ter sucesso na vida, né? Agora, isso não lhe parece que o fato, olhando pelo lado meio poliana, assim, né? Olhando, tipo, usando aquele argumento que o senhor usou, que para mim fica sempre muito presente, que é me transformando numa espécie de drone, assim, né? Olhando de fora, tirando um pouco todas as meus humores e tal, de tudo isso que está acontecendo. Isso, ao mesmo tempo, não te dá uma ideia de um mundo que está se organizando para ser bem diferente do que ele sempre foi, onde as pessoas vão ter mais assim, consciência das suas... Assim, ó, por que eu quero estar junto com as pessoas? Né? Por que eu seletivamente eu vou montando grupos para ficar comigo? Né? E, tipo assim, a retribalização num outro argumento. Né? Porque não dá para ser, ninguém consegue ser participante de uma comunidade de mais de 100 e poucas pessoas, né? Que se fala. Assim, tu não consegue, ninguém consegue sobreviver num mundo generalista, num mundo onde todo mundo é todo mundo, não tem mais diferenças, não tem mais grupos, não tem mais singularidades, é todo mundo igual. Isso não é impossível. E a gente... Não, isso é fantasia, né? E não é que daí, de repente, a gente vai começar a se adaptar à ideia de ter capacidade de encontrar o seu nicho, de encontrar o seu espaço, sem ficar viajando em tudo, querendo achar que pode ser uma pessoa globalista no sentido total, né? Eu acho que me perdi no argumento aqui. Não, tu colocou bem, porque nesse nível aí que nós falamos, seguidamente a gente chega nisso. Eu coloquei a ética positiva. A ética positiva sempre estaria mais próxima do autoconhecimento, de uma autoanálise, de uma percepção dos meus preconceitos, percepção de por que eu sou tão crítico do outro, olhando para mim e não só vendo o mal no outro e o erro no outro. Essa posição drone seria assim... É a capacidade de estar na zona onde as duas éticas começam a se tocar. A ética mais, vamos dizer assim, harmônica e não preconceituosa, de aceitar o outro como diferente de mim e não como uma espécie de inferno em que eu tenho que manipular e dominar. Eu me aproximo, então, nessa zona do meio, sabendo que as duas posições estão sempre entrelaçadas. Quer dizer que o bem e o mal, na realidade, não são separados. Eles estão dentro de mim e dentro das condutas o tempo todo, dependendo da circunstância. Por isso que eu digo que aquele que é mais esperto, mais ambicioso e mais, vamos dizer, obsessivo no que quer, é mais fácil manipular o ambiente e o outro. O que é mais ético e entende que todos nós somos iguais e devemos ter oportunidades abertas, este vê desse lado mais positivo. Mas como é que eu faço, como tu disse, então, o observador drone em relação ao outro e em relação a mim mesmo? Este eu acho que é um dos grandes avanços ético-morais que a gente pode ter na vida, que é um entendimento assim, por que eu sou vítima nesse lugar que eu vivo de posições tão desagradáveis e tão estranhas para mim, e eu me sinto uma vítima ou sou um dominador. É uma consciência pessoal aí, né? Uhum. Sim, a radicalização é de se tornar o mais consciente pessoalmente sobre exatamente o que eu sou, quem eu sou, para onde eu vou, o que eu quero.
É autoconhecimento radical. Isso, que eu não, e quanto, para mim crescer, quanto eu tenho que invadir o outro e esterilizar campos de outras pessoas e ser um dominador ou ganhar poder através do abuso. Aí depende da ética moral que eu fui formado na minha família. Vai depender muito da ética moral da minha relação com meu pai e minha mãe, quer dizer, a minha formação básica vem disso. Então, é uma coisa assim complexa isso. Tu vê que a gente está sempre tentando chegar nesse lugar em que o observador... Eu me lembro de uma paciente obsessiva minha que ela ia na direção da família do filho lá, que casado, ela não detestava a nora, detestava o jeito que isso, detestava. Aí na terapia ela começou a se dar conta que ela tinha uma direção em relação ao filho e à família do filho e o jeito que a nora era, que era uma radicalidade dela. Ela começou a se dar conta e ela foi indo para a linha da observação. E foi indo, foi. Aí ela dizia assim, eu continuo, né, Maia, querendo aquele ideal que tu sabe que era antes obsessivo. Mas eu estou me dando conta que eu posso ter isso, mas ao mesmo tempo eu tenho que deixar, sem interferir, que seja como é. Uhum. E qual é a surpresa que ela teve gradativamente? Que a nora começou a se dar cada vez melhor com ela. E ela disse, mas eu não fiz nada. Como tu não fez nada? Tu começou a manter a tua crítica dentro de ti e ser normal no contato. Mas eu nunca imaginei que ela fosse me chamar e querer conversar comigo. E, claro, naquela época é impossível. Mas na É nova incrível, fulana que né? tu é, pô, Muda um ato apenas, tu muda o mundo, né? Mas, mas é doutor que Maia, aí que tá, tu tem que estar sim, aberto a essa mudança, né? isso, tem que patrocinar a mudança, né? Assim como também pode patrocinar a Manaua, não esquece aqui do nosso financiamento coletivo, tá? Vamos fazer um Para pedido aí Manaus pro ficar povo. boa, tem que Tem que ajudar. ajudar. Mas, doutor Maia, agora há pouco aqui eu estava ouvindo um som, assim, né? No ambiente aqui onde eu tô. Eu estava ouvindo um som, mas eu tô sozinha, não tem ninguém. Que som é esse, né? Eu tô com os equipamentos, eu tô, tipo assim, tô com tudo sob controle. Que som é esse? Porque era um som de uma coisa viva, né? Aí fui me dar conta que meu gato está roncando. Olha, viu? O meu O gato sono dos justos. se aninhou aqui perto de mim e tá roncando, tadinho, fofinho. Olha só, aí parece que tem outra pessoa aqui dentro, entendeu? Mas quem é? O pobre do Jimmy roncando. Mas temos uma amiga aqui que diz, Bia, pergunta para o Dr. Maia se essa onda reborn não é uma consequência do estado de solidão da pandemia Covid-19. Gratidão. Não, até nós podemos levantar várias hipóteses, né, em relação ao que está acontecendo. Mas aí também eu diria que a tecnologia está nos ajudando muito a criar situações impossíveis de imaginar antes, né? Então, se eu tenho uma boneca quase viva, antigamente as crianças tinham as bonecas que eram de plástico, completamente, De vamos dizer, pano. distantes de uma hipótese de vida. Então Isso. elas já tinham uma noção de que aquilo era um objeto assim distante de possibilidades afetivas. Agora, quando tecnologicamente tu cria uma boneca que tem a textura da pele, o olhar e todas as características humanas desenvolvidas que eu olho assim e penso daqui a pouco vai chorar, eu posso com isso ativar todos os afetos que são comuns às pessoas em relação aos outros e a principalmente pessoas indefesas, animais e todo tipo de vida onde eu tenho uma tendência assim a desenvolver algo afetivo, né? Claro, mas não é por causa justamente desses detalhes que altamente sofisticados e técnicos, tecnologia moderníssima de pele e olhar e não sei o que já tem muita gente pensando no marido reborn. Exatamente. Exatamente por isso. Quanto mais perto do meu ideal,
mais maravilhoso eu sou capaz de me sentir perto desse ser, né? Claro, sem dúvida nenhuma. A perfeição em pessoa, entende? Mas aí É, altamente submisso, né? Mas então pode ter a ver com a solidão da pandemia também. A pessoa, aquilo ali meio que nos obrigou a entender, porque eu acho que foi o maior exercício que a humanidade já teve, aquele exercício da pandemia. Doutor Maia, aquilo foi inacreditável, né? Se tu olhar para trás agora, tipo assim, ó, eu me lembro que nós estávamos em ebulição na Manaua, tá? A gente tinha alugado uma casa, a gente estava fazendo altas, nós tínhamos uma programação para o ano todo, a gente estava fazendo uma série de coisas. Eu estou falando exclusivamente da Manaus, não estou falando da minha vida nem da vida de ninguém, estou falando só da Manaus. Feliz, não sei o que, daqui a pouco nós estávamos na Manaus e chegou a notícia. A partir de amanhã, ninguém pode andar de ônibus, ninguém mais pode. Aquele dia foi o dia mais bizarro da vida da gente. Porque assim como simplesmente cortou assim as pernas da Manaus, cortou as pernas e paralisou o mundo inteiro. E depois foi. nós tivemos aquelas semanas onde apareciam aquelas cenas das cidades mais importantes do planeta, Paris, Nova York, etc., totalmente vazias. Lembram disso? Depois Exato. passou mais algumas semanas as pessoas nas janelas cantando umas para as outras. É. Aí a gente dizendo, não, depois que passar isso, o ser humano vai estar muito melhor. Como nós somos românticos, impressionante, sabe? E aí, aquele ali, acho que o mundo se deu conta do tamanho que pode ser a solidão. O estar só, o ficar fechado, não poder sair. E com ameaças, né? Pode ser preso, pode ser uma série de coisas se sair. A polícia parando É. as pessoas na rua, se a pessoa saísse. Eu acho que a gente não se deu conta ainda. Talvez os nossos netos lá no futuro vão se dar conta do que a gente viveu naquela época ali. Se é Não, que a não vai ver coisa solidão, pior, né? a solidão e a solitude, assim, é muito complicado porque nós somos seres gregários, né, que vivemos juntos, não nos entendemos muito uns aos outros, mas não conseguimos viver isolados totalmente dos outros, né? E isso, então, ali naquele momento, foi uma situação, como tu diz, assim, extremamente pesada para a maioria das pessoas, né? Sem dúvida. Aí tu vê uma coisa. Há um tempo atrás a gente comentou, sábado passado, acho, nós comentamos que há algum tempo atrás a gente estava com as pessoas querendo ser cachorro, querendo ser ovelha, querendo ser cavalo, querendo ser gado, né? As pessoas queriam Isso. ser um animal. Agora deu para mim, eu gostaria de ser uma coruja, sabe? Se eu tivesse que Cada um de nós escolher, quereria ser algum tipo de bicho. isso, eu gostaria de ser uma coruja, tá? Mas assim, ó, cada pessoa ia gostar, né? Porque isso também eu acho que é uma espécie de saldo, um reflexo desse impacto que a gente viveu da morte estar, tipo assim, ó, em um tamanho minúsculo, invisível, quase batendo na minha porta, entende? A morte está ali do Isso. lado da porta. Quer dizer, a gente tinha, nunca antes da história, como diria Lula, nós vivemos uma situação como aquela. Mas não assim, a Beatriz está vivendo porque ela está com trauma, porque ela levou um pé na bunda, ou porque ela perdeu o emprego, ela está traumatizada, entendeu? Não, eram todos vivendo a mesma situação. Eu acho que tu tocou num ponto importante, porque ali o que era bem nítido era a possibilidade da morte, né? Nós todos estivemos muito próximos de algo que repudia a maioria das pessoas pensar e observar a morte de perto, né? Sim, e um assassino invisível, né? É que não Porque sabe quando vai chegar. e onde é que ele tá? Tu não tem ideia nenhuma. Quer dizer, pode ser na próxima esquina, pode ser eu abrir a porta, abrir o portão, atender o cara do gás. Quer dizer, é um negócio tão maluco que nós estivemos diante de uma guerra onde nós só perdíamos, porque a gente não tinha quartel,
Não tinha soldado, não tinha nada, mas tinha morte chegando na nossa vida a qualquer momento. Como é o inimigo invisível, né? A qualquer momento ele pode entrar. E não tem defeito. O inimigo invisível, exatamente aqui, ó. Aqui o Lucas diz, bom dia, Bia, nada a perguntar. Somente agradecer ao Dr. Maia pela sua sabedoria. Sempre me ajuda muito. Que bom, né? A gente, eu e tu discutindo e abrindo campos de entendimento para as pessoas pensarem mais sobre essas complexidades, né? Dr. Maia, eu costumo dizer sempre aqui, né? O Dr. Maia, ele tem assim, ó, não é do meu feitio fazer elogios, tá? Não gosto de fazer elogios porque eu sempre penso como uma coisa meio falsa. É um negócio que eu estou sempre esperando um de ti. Tá todos os dias, né? Você chega a rezar esperando. É um certificado de alto nível. É ISO 400.000. Não, mas assim, ó, é que a sua característica é da generosidade com o ser humano. Aqui que eu lhe destaco, entende? De uma maneira incrível. Claro que a gente tem que reconhecer a sabedoria, a experiência, a intelectualidade, entende? A formação, tudo. Mas é que tem um quê na sua palavra, na sua fala, que me fascina, que é justamente isso, é a generosidade com o ser humano. Entende? Porque é como se o senhor tivesse assim, um manancial de justificativas que a gente, quando vê as coisas acontecendo e que fica com raiva, não consegue alcançar. E aí o senhor chega calmamente e coloca ali, sabe? E aí é como se o senhor abrandasse a nossa raiva, sabe? Porque... Não, eu acho que tu pegou bem esse ponto que tu trouxe como aquela... Como é não é o Android, aquele que voa. Me fugiu o tempo agora. Eu sei, agora também me fugiu. O drone. O drone seria exatamente o que tu está dizendo, a capacidade de, naquele momento, eu fazer uma ponte entre essas duas linhas ético-morais e entender o outro na sua possibilidade de entender a coisa dessa forma. Isso. E se eu consigo dentro de mim fazer, aí então usando o exemplo dessa paciente que eu disse que ficou surpresa da nora, que ela detestava e sentia que a nora a detestava, mas a crítica vinha dela, quando ela se deu conta que ao ser um observador com a crítica toda guardada, sem falar nada que antes ela falava, e aí era muito difícil e muito ruim, só de não falar e só falar alguma coisa positiva, houve uma mudança chave interna. Então, este é o ponto que tu está tocando, quer dizer, se eu consigo sempre abrir uma esperança de que eu possa me comunicar de um jeito positivo, mesmo que a negatividade esteja presente. Uhum. E o Sebastião Salgado, doutor Maia? Sebastião Maia. Sebastião Salgado. Que loucura. Não sei de onde... Eu fiquei pensando, Sebastião Salgado. Não, vou falar a verdade aqui, é que entrou pessoas aqui em casa, entende? E o barulho, como eu estou sozinha, o barulho das pessoas na sala, eu digo, meu Deus, quem será? Claro, é a Sheila e o Davi, não tem nada de extraordinário, mas é que isso me deixou meio flutuante. Aí eu troquei o nome do Sebastião, é o Sebastião Salgado, isso mesmo. Né, que realmente assim, ó, até ontem eu tive um problema, não pude fazer o programa, e depois no meio da programação, às 11 e pouco, chegou a notícia da morte dele, e eu dei graças a Deus, porque eu não estava no ar, não estava fazendo o programa, porque eu não ia conseguir, eu ia ficar chorando, entendeu? Porque assim, ó, existem algumas pessoas que são reserva, né?
não tem nada, não fazem parte da nossa vida, a gente não convive com elas, mas a gente acompanha a trajetória delas, a gente lê livros que elas escreveram, a gente ouve reportagens com elas, vê entrevistas e tal, e tu meio que forja nelas uma referência, né? Elas são tipo baliza, assim. E o Sebastião Salgado, desde sempre, desde que eu comecei a conhecer a história do Sebastião Salgado, ele me veio como se fosse assim uma espécie de olhar que eu não poderia ter se não fosse ele. Ele era uma extensão do meu olhar para o mundo. E de vez em quando ele... Me explica melhor sobre ele, eu não tenho assim uma ideia dele. O Sebastião Salgado é um fotógrafo que morreu ontem. Aquele que... tá, eu não estava ligando a morte desse fotógrafo. Então, esse fotógrafo que morreu ontem, né? Isso, 81 anos. 81 anos e tal, e ele fez... Ele é demais, mas tem algumas expressões dele que um dia ele disse, né, que ele fotografou o mundo, e realmente as fotos dele são inacreditavelmente reais e assustadoras, e tipo assim, tira um pouco da nossa esperança com o ser humano. Agora me lembrei que a grande fotografia dele foi da Serra Pelada, né? Isso, a partir dali ele começou a se tornar uma lenda, né, na fotografia. Isso. E assim, aí ele morre, e é interessante, né, que parece assim que tu perdeu aquilo que tu sabia que tu tinha. Tu estava vendo o mundo através do olhar dele, e o olhar dele se transformava numa fotografia. E aí ele meio que ele expôs a humanidade na sua mediocridade, na sua insensatez e na sua perversidade até o último grau. Né? As loucuras todas que nós fizemos, não apenas contra nós mesmos, mas contra a natureza também. E depois tem aquela ideia dele do resgate, quando ele começou a reflorestar uma área que ele recebeu de herança. Foi. E ele começou, e hoje é uma área absolutamente viva, como qualquer área jamais tocada. Né? Uma fábrica de mudas, né? De isso, ele dentro do processo tem ali uma fábrica que a mulher dele montou e tal. Assim, ó, e ele disse algo, duas coisas que ele disse que são para mim assim inacreditáveis, né? Porque eu me lembrei dele na época que morreu o Francisco. Na época que morreu o Francisco, eu li uma reportagem sobre uma fala dele, e aquilo ali eu fui me lembrar um pouco mais dele e fiquei muito emocionada. A morte do Francisco, que eu considerava um cara muito déspota, porque era extremamente o olhar humano, né? A gente vê hoje que o olhar do mundo é um olhar baseado na máquina, né? São os algoritmos, são as coisas. Então a gente vê que o olhar humano hoje está ficando muito desumano. E esses poucos olhares humanos, assim como eu acabei de falar sobre o senhor, né? Que se destaca também exatamente como isso, né? O Sebastião Salgado tinha aquilo, ele conseguia mostrar a alma da pessoa na foto, preta e branca, quer dizer, pelo amor de Deus, né? Isso é muita capacidade. É né? Isso mesmo. É muita capacidade. Aí ele disse, né, que ele tinha, depois de não sei quantos, 50 anos fotografando, ele disse que ele passou por momentos que ele teve vergonha de ser fotógrafo e vergonha também de pertencer à espécie humana. Por tudo que ele viu. Né? E aí, isso para mim é tão pesado, tão forte, tão real, porque eu tenho a impressão que quem olha mesmo para a humanidade, tudo que ela fez nos últimos 50, 60 anos, sem dúvida nenhuma sente uma ponta de vergonha de ser humano, né? Não tem o que fazer aqui, parece que a gente não tem perdão e nem futuro, sabe? E aí um cara como ele faz com que a gente diminua esse olhar tão dramático e tão assim, é dramático, acho que é o suficiente, né? E colocar um pouco de auto-perdão, que, de novo, repito, é o que eu vejo no senhor, entendeu? Então, são figuras assim que vão indo embora e que deixam a gente muito frustrada, sabe? Claro que ele não morreu, ele deixou toda a obra dele aí e tal, né? Mas ele... Não, e agora tu frisou uma coisa interessante, né? Que é uma pessoa que se envergonhou desse lado que eu chamo de ética
ética do mal, se envergonhou desse lado da humanidade e tentou ser o melhor possível na linha ético-moral sim. positiva, fazendo o que fosse possível para que aqueles que vissem a obra ou a vida dele tendessem para um lado parecido, né? E então, realmente, ele fez um sacrifício pessoal muito grande e, ao mesmo tempo, não é um sacrifício, assim, de sofrimento. Ele se deu bem com o mundo que ele idealiza para todos e que ele tentou construir o melhor possível, né? Realmente um doador de bem para ele e para o entorno, né? A Cristina Rosa, amiga nossa, acabou de me mandar uma foto aqui, 14 de março de 2020. Acho que foi o último evento antes da pandemia. Hoje estou ouvindo o programa. Tu estavas falando com o Dr. Maia sobre a Casa da Manaua. E aí ela mostra, né, nesse dia aqui, é a primeira e única vez que falei em público. Só tu, Beatriz. Ela manda aqui a foto nossa lá. Que legal, vou mandar pro pessoal essa foto. Ah, é? Que foi o último dia, realmente, o último dia que... 14 de março de 2020. Estava tudo certinho, a gente estava num outro, né, com vários planos. Não que tenha perdido, que terminou, tanto que nós estamos aqui, né? Estamos em 2025, a gente está aqui. Mas toda aquela energia que a gente tinha, a Covid cortou, e depois daquilo, quantas coisas aconteceram, né? Eu, pelo menos, morri 3 vezes. Eu sempre tenho que contar isso, né? Que lá no mesmo. hospital... Viveu a coisa pesada, hein? Morri 3 vezes, quer dizer, os médicos disseram, foi pro saco. Só que eu tinha muito boleto aqui ainda e não me aceitaram lá. Que coisa. Não, e o lugar que tu foi e voltou com a lembrança, todo mundo gostaria de estar, né? Doutor Maia, eu não queria ter voltado. Era muito, muito bom aquilo lá. Se aquilo ali tem alguma coisa de consistente e é real, porque, claro, eu estava chapada, eu estava, né, então não posso dizer que era real e tal, mas realmente faz sentido, entendeu? Vale a pena. E a gente muda muito a cabeça do jeito de olhar o mundo, né? Mas também tive outras coisas bem idiotas, assim, mas enfim. Mas muito obrigada, Cristina. Cristina Rosa, ela é uma pessoa que tem uma espiritualidade muito forte, muito alta, muito grande, é muito amiga da gente. Fazia horas que eu não falava com ela. E também ela é uma numeróloga. Se alguém quiser fazer um trabalho com numerologia, mas uma coisa séria, né? Pode falar com a Cristina Rosa, porque ela realmente entende dessa técnica, dessa arte, dessa cultura e dessa ciência. Porque a numerologia é uma ciência, né? Realmente. E essa foto aqui vai viajar hoje para vários lugares. Muito bom, né? Mas, doutor Maia, voltando à questão da solidão e desse tempo doido, dessas loucuras de bebê reborn e tal, o Japão está passando por uma situação muito peculiar, porque o Japão sempre teve aquela mítica do idoso, né? O idoso sempre foi muito respeitado, o idoso não sei o quê, e toda aquela coisa em torno do idoso no Japão. Hoje há uma tendência absurda no Japão dos idosos serem abandonados. Então o governo está com um problema grave com os idosos, porque os mais jovens hoje não têm mais esse olhar para o idoso. Então, para ter uma ideia, existe uma tendência lá que já foi detectada das velhas, das mulheres idosas, cometerem crimes para irem para a cadeia para não ficarem sozinhas. Acredita nisso? Pois é, né? Uma coisa social assim estranha, né? Porque aí elas vão para um lugar onde tem casa e comida. Casa, comida, médico, atendimento, bate-papo, conversa, outra pessoa. Assim, eles têm lá grandes quantidades de asilos para onde essas mulheres vão, mas algumas não têm condições porque não recebem uma pensão, não recebem
aposentadoria, então não tem dinheiro, e elas ficam daí até morando na rua. E aí elas cometem pequenos crimes, roubos assim no mercado, alguma coisa assim, para poderem ir para a penitenciária. E isso já foi detectado pelo governo, né? Pois é. Não, que loucura isso, né? É a idade sem cuidados, né? E as pessoas vivendo cada vez mais, inclusive o Japão, certos lugares lá, são conhecidos por ter muitos velhos de mais de 100 anos, né? Como fazer isso, né? Não, e mais, para a gente não ficar só nisso, eu vou dar mais uma notícia aqui que é para o pessoal ter assunto para o final de semana. Que é assim, ó. Agora começou, já tem lá uma cadeia, tem uma penitenciária que foi totalmente montada para as pessoas pagarem para passar um tempo na penitenciária sem direito a nada. Elas perdem todos os direitos como um preso. Só que elas pagam para fazer isso porque essa está sendo uma espécie assim de um confinamento para fugir do estresse e da rotina do mundo lá fora. Pois é, Isso aqui sistema... na Coreia do Sul, estou lendo a matéria, tá? Na Coreia do Sul, os sul-coreanos estão tirando férias do mundo para ficarem confinados em uma cela. Aqui tem a foto tal da penitenciária. É comum ouvir falar de pessoas tentando escapar das prisões. Mas você sabia que a gente pagando para estar na cadeia, o excesso de trabalho e o estresse são alguns motivos que têm levado os sul-coreanos a tirarem férias do mundo para ficarem confinados. A falsa penitenciária proporciona uma experiência bem próxima da realidade. Os detentos, entre aspas, né, entregam seus pertences, vivem com o mínimo possível e trancados em uma cela, voluntariamente. Aí depois tem a galeria ali, porque parece que tem trazido resultados terapêuticos, inclusive para os visitantes. Não, é tipo assim, hospício.com, entendeu? Só que o diretor fugiu, né? Então a gente está aí totalmente sem direção. Parece aquele negócio que os loucos mudam de patamar e são internados, né? Primeiro os mais loucos, depois os que dominavam os loucos. Machado de Assis, né? O alienista, alienista, né? Exatamente. Tá parecido com o alienista lá na Coreia, né? E também experiências que eu acho que... porque assim, ó, o mundo, ele tá saindo da teoria e tá meio que vivenciando algumas teorias clássicas, né? E outra coisa, né, Beatriz, dá para levantar, porque dependendo da situação, as zonas de sem sentido, chamado tédio, podem estar vicejando numa sociedade como a nossa, assim, de forma muito grande, como se fosse quase uma doença, né? Então, para lidar com o tédio, eu tenho que fazer mudanças objetivas, assim, para criar sentidos, né? Que são até meio estranhos como esse. Mas para lidar com o sem sentido e o tédio da existência, talvez isso tem que ser levado em conta. É tipo assim, né? Tá, mas o que eu estou fazendo aqui, né? Olha só, aqui a nossa amiga diz assim, ó, Dr. Maia, e quando a gente se sente uma observadora das coisas, não julgo nada nem ninguém, mas sei que sempre mantenho um limite de tolerância que ninguém passa. Convivo bem com todos, mas às vezes penso que sou uma fraude por causa disso. O que o senhor me diz? Pois essa é uma das situações do nosso tempo, é a tendência, assim, dos vazios, dos sem sentidos e do tédio. Então, eu teria que ser capaz de manipular isso gerando sentidos. Agora, como fazer isso é uma coisa de cada pessoa, né? Porque nós estamos vendo, assim, as problemáticas mais graves ou que chamam mais atenção. Mas uma das coisas que aparece na nossa sociedade é exatamente o que ela está dizendo. Daqui a pouco eu estou relativamente bem, todo mundo está me achando ótimo, mas dentro de mim está havendo assim uma zona vazia, um sem sentido. Por que eu estou aqui? Eu, de certa forma, fico um pouco filosófico em busca de sentido. Então, esse é um caminho que tem que ser descoberto
por cada pessoa, ou através de grupos, ou através de curiosidade, de leituras e de busca de sentido. Então eu posso dizer que isso aí que está acontecendo na Coreia realmente é um tédio pessoal ou de grupo que, através de condutas, vamos dizer, desse tipo e estranhas, é uma busca de sensações que deem sentido para uma existência que está ficando vazia, né? Pois é. Pois é, mas É, então é isso, né, doutor Maia? A gente está aí perdendo pessoas, a gente está se despedindo de situações, se despedindo aqui, como disse uma amiga, né, que ela teve que sair da casa, que ela, olha só, ela tem 66 anos, ela nasceu nessa casa em Porto Alegre, ela cresceu, ela casou, ela criou os filhos nessa casa aqui em Porto Alegre. E agora ela está tendo que ir morar com uma irmã dela em Canoas. E a casa vai ser vendida para que os filhos paguem algumas contas em atraso e resolvam algumas questões financeiras. Mas eles não sabem que estão me rasgando no meio. Mas enfim, né? KKKKK, lá vou eu. então, um exemplo, né, que com o passar do tempo e a idade e a velhice, eu tenho que buscar novos sentidos o tempo todo. Porque se eu morresse com 35, 40, 50 anos, como era no passado, eu estava num auge físico ainda e cheio de interesses. Mas se eu tenho uma vida que vai a 80, 90, até 100 anos, as mudanças são muito mais drásticas no tempo em que eu vivo, né? Então a busca de sentido realmente é como essa ouvinte nos falou, né? Eu estou bem, mas tem um certo vazio que me habita. Eu não sei bem como preenchê-lo. Muito bem, doutor Maia, prazer, muito obrigado. Não tenho palavras para lhe agradecer sempre. A gente consegue viajar ou até mergulhar, né, nessa coisa chamada humano aqui uma vez por semana. E eu só lhe agradeço o senhor me dedicar e oferecer esse tempo aí para a gente poder conversar. Muito obrigada, viu? Tá bom. Um abraço para ti e para todos os ouvintes. Muito bem, né? E com isso nós vamos também puxando aqui, né, o nosso carro para ir embora. Muito obrigada a todas as amigas. Desculpe alguma coisa. Obrigada a todos. Se tudo der certo, amanhã às 19 horas a gente tem aqui o Adroaldo Bauer Corrêa no domingo.com. E se der mais certo ainda, na segunda-feira eu volto. Mas não esquece do nosso financiamento coletivo. Pensa nele com carinho e vê se não pode depositar alguma coisa para a gente aí, tá certo? Para a gente poder continuar com essa energia positiva aqui da Manaua, a voz da resistência. Um grande beijo para todos e até segunda-feira.